Cara, eu preciso contar isso pra alguém, porque tô aqui em casa e não consigo parar de tremer. Minha família tem essa tradição idiota de se reunir na casa dos meus pais todo mês pra um churrasquinho. Normalmente eu arrumo qualquer desculpa pra não ir porque essa gente me estressa demais. Mas dessa vez resolvi aparecer. Que burra. Pensei, vai, tenta ser uma filha melhor, aparece lá pelo menos. Meu Deus, como eu me arrependo. A coisa começou normal, sabe? Meu pai no churrasqueiro, minha mãe enchendo o saco com a salada de batata, meus primos grudados no celular. Mas aí meu primo Rafael abriu a boca e tudo desandou. Desandou de um jeito que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Porque tem coisa que a gente guarda há muito tempo, né? E chega uma hora que explode. E cara, hoje explodiu tudo. Tudo mesmo. Ainda morando de aluguel, né, prima? Ele falou bem alto para todo mundo ouvir. Que idade você tem mesmo? 30 e poucos? Eu tenho 34, mas tanto faz. Todo mundo começou a rir. Meu tio Mike emendou. Pelo menos não tá mais morando com os pais. E eles acharam o máximo. Minha tia Sandra, que eu juro que vive para fazer os outros se sentirem um lixo, soltou. É que nem todo mundo nasceu para ter casa própria, né? É, muita responsabilidade. O quintal ficou em silêncio por uns segundos e depois todo mundo voltou a rir. Eu fiquei lá sentada, segurando minha cerveja, sentindo meu rosto esquentar, tentando sorrir como se não tivesse me incomodado. Mas por dentro eu estava pensando na pasta que estava no meu carro. A pasta com uns documentos que iam fazer cada um deles engolir as palavras. Eu devia ter ido embora, devia ter pego minha bolsa e saído porta afora. Mas alguma coisa em mim estourou. Sabe quando você fica anos engolindo sapo e de repente não aguenta mais? Foi exatamente isso. Eu levantei da cadeira e falei que ia pegar mais cerveja na cozinha. Mas na verdade fui direto pro meu carro. Abri o porta-luvas e peguei a pasta. Minha mão estava tremendo quando eu abri e vi os papéis ali. A escritura. O contrato. O CNPJ da minha empresa. Tudo o que eu vinha escondendo há meses. Porque eu sabia que se eu contasse, eles iam tentar me impedir. Iam falar que eu era louca, que não tinha capacidade, que ia perder tudo. Então eu fiz tudo em silêncio. Enquanto eles me chamavam de fracassada no grupo da família, eu estava construindo um império. Um império pequeno, mas meu. E hoje eu ia mostrar para eles. Hoje ia acabar com essa palhaçada de uma vez por todas, porque não aguento mais ser tratada como se fosse uma criança incompetente. Voltei pro quintal com a pasta na mão e o coração disparado. Todo mundo ainda estava rindo das piadinhas sobre minha vida. Minha prima Carla estava contando como ela e o marido tinham comprado a casa nova, falando do financiamento, da decoração, sei lá. Meu tio João emendou, é isso aí, casa própria é conquista, né? Não é para qualquer um. E todo mundo concordando, balançando a cabeça. Eu me sentei de novo na mesma cadeira, mas dessa vez coloquei a pasta no colo. Minha mãe me olhou e perguntou se eu estava bem, que eu estava meio pálida. Tô ótima, mãe, eu respondi. Mas por dentro eu estava fervendo. Fervendo de raiva, de ansiedade, de tudo misturado. Porque eles não faziam ideia de nada. Nenhuma ideia do que eu tinha passado, do que eu tinha conquistado, de quanto eu tinha sofrido em silêncio. E eles ali, rindo da minha cara como se eu fosse uma piada. Aí meu primo Rafael, que claramente não tinha bebido o suficiente ainda, resolveu continuar. Sério, prima, você já tem mais de 30 anos, trabalha que nem uma condenada. E cadê a casa própria? O que você faz com o dinheiro? Minha tia Sandra riu e falou, deve gastar tudo em viagem para postar no Instagram. Todo mundo riu de novo. Até meus pais sorriram, sabe? Meus próprios pais. Isso me doeu mais que qualquer coisa. Porque eles sabiam que eu não sou gastadora. Eles sabiam que eu sempre fui responsável com dinheiro. Mas mesmo assim riram junto com os outros. Foi nesse momento que eu olhei para a pasta no meu colo e pensei, agora ou nunca. Porque eu podia engolir tudo de novo, como sempre fiz. Podia sorrir e concordar e ir embora para casa me sentindo um lixo. Ou podia mostrar para eles quem eu realmente sou.
O que eu realmente consegui fazer sozinha, sem ajuda de ninguém. Vocês querem falar sobre casa própria? Eu falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O quintal ficou meio quieto, mas não totalmente. Meu tio ainda estava mexendo na churrasqueira. Minha prima ainda estava mexendo no celular. Porque eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Eu continuei, abrindo a pasta. Agora sim todo mundo parou. A conversa morreu. Até meu pai largou a espátula e me olhou. Eu tirei o primeiro documento da pasta, a escritura. Vocês sabem onde é a Rua das Flores, número 245? Alguns balançaram a cabeça que sim. Minha tia Sandra morava perto dali. É um prédio pequeno, tem 12 apartamentos. Vocês conhecem? Mais uns acenos. Eu respirei fundo e soltei. Eu sou a dona desse prédio. Silêncio total. Tipo, silêncio mesmo. Até os passarinhos pararam de cantar. Todo mundo me encarando como se eu tivesse falado que era alienígena. Mentira. Foi a primeira coisa que saiu da boca do Rafael. Para de brincadeira. Mas ele não estava rindo mais. Ninguém estava rindo. Minha tia Sandra se endireitou na cadeira e falou: "Que palhaçada é essa?" Meu pai cruzou os braços e me olhou com aquela cara de: "Filha, você bebeu demais." Mas eu continuei. Mostrei a escritura para eles. Virei o papel na direção deles. Olhem aqui. Meu nome, meu CPF, 12 apartamentos, 120 metros quadrados cada um. Minha mãe se levantou e veio até mim. Pegou o papel das minhas mãos e começou a ler. Eu vi os olhos dela se arregalando devagar. "Filha", ela sussurrou. "Isso é real?" Eu assenti. Todo mundo se aproximou. Era como se eu fosse um acidente de carro e eles não conseguissem parar de olhar. Meu tio João pegou o papel da minha mãe e começou a examinar cada linha. "Mas como? Quando? Quanto você pagou nisso?" 1.200.000, eu respondi. À vista. Pronto. Agora sim, o caos se instalou. Todo mundo falando ao mesmo tempo. "Da onde você tirou esse dinheiro? Isso é golpe? Você tá mentindo? Mostra mais documento." Eu deixei eles falarem. Deixei eles duvidarem. Porque eu sabia que tinha mais coisa na pasta. Peguei o contrato de compra e venda, o laudo de avaliação do imóvel, os extratos bancários, a certidão negativa de débitos. Tudo. Cada papel que comprovava que aquilo era real. "Vocês querem ver?" Eu perguntei, espalhando os documentos na mesa de plástico branca. Aquela mesma mesa onde a gente sempre almoçava, onde eu escutava as piadinhas há anos. Agora ela estava coberta de papéis que provavam que eu não era a fracassada que eles pensavam. Era surreal. Completamente surreal. Minha prima Carla, que minutos antes estava se gabando da casa nova financiada, pegou o extrato bancário. Eu vi ela lendo os números. "Puta merda", ela murmurou. "Isso aqui é verdade." Meu primo Rafael ainda estava na negação. Ela pegou esses documentos em algum lugar. Isso é montagem. Mas minha tia Sandra, que trabalha em cartório, pegou a escritura de novo e examinou tudo. O selo, a assinatura do tabelião, o registro. "Não", ela falou bem devagar. "Isso aqui é real. Isso aqui é verdade." Foi nesse momento que eu vi o primeiro sinal de medo nos olhos deles. Porque de repente eu não era mais a prima pobrezinha, que morava de aluguel. Eu era a prima que tinha mais patrimônio que todos eles juntos. E alguns deles moravam justamente no meu prédio. Coisa que eu não tinha contado ainda. Mas ia contar. Porque se eles queriam verdade, iam ter verdade completa. Mesmo que doesse. Principalmente se doesse. "Tia Sandra", eu falei, olhando diretamente para ela. "Você mora no apartamento 304, não é?" Ela parou de mexer nos papéis e me encarou. "Como você sabe?" Eu sorri. Não um sorriso feliz, sabe? Um sorriso meio amargo. "Porque você paga aluguel para mim há 8 meses." O silêncio que desceu no quintal foi diferente dos outros. Foi um silêncio pesado, tipo quando alguém morre. Minha tia ficou branca, tipo,
Branca mesmo. O que você tá falando? Eu peguei outro papel da pasta. A relação de inquilinos. Sandra Oliveira Silva, apartamento 304. Aluguel de R$ 1.800. Atrasado há 2 meses. Meu tio João, marido dela, se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Espera aí, você tá dizendo que vocês pagam aluguel pra mim? Isso mesmo. Minha voz saiu mais fria que eu esperava. Mais fria e mais firme. Aí a coisa ficou caótica. Minha tia Sandra começou a gaguejar, falando que não sabia, que se soubesse nunca teria alugado, que isso era armação. Meu tio João estava vermelho, parecendo que ia ter um troço. Você fez isso de propósito, ele gritou. Você comprou o prédio para nos humilhar. Eu balancei a cabeça. Não, tio. Eu comprei porque era um bom negócio. Vocês morarem lá foi só coincidência. Mentira. Não foi coincidência nenhuma. Quando eu vi que eles moravam no prédio que eu estava pensando em comprar, isso só me motivou mais. Mas eu não ia admitir isso. Não ainda. Meu primo Rafael estava em choque. Peraí. A Sandra paga aluguel para você? E você nunca falou nada? Por que eu falaria? Eu respondi. Vocês acham que eu devia sair por aí, contando minha vida financeira para quem fica me zoando? A hipocrisia da situação era tão absurda que eu quase ri. Mãe, minha prima Carla chamou minha tia Sandra. Como vocês não sabiam quem era a dona do prédio? Minha tia estava claramente em pânico. A gente paga para uma imobiliária. Nunca soubemos quem era o proprietário. Verdade. Eu fiz questão de manter tudo através da imobiliária mesmo. Exatamente para evitar esse tipo de situação. Ou melhor, para controlar quando essa situação ia acontecer. E tem mais gente da família morando lá? Perguntou minha mãe, que até então tinha ficado quieta. Eu olhei para o meu primo André, que estava tentando se esconder atrás da churrasqueira. André mora no 201. Júlia, a filha dele, mora no 107 com o namorado. Agora tinha 3 famílias em pânico. André saiu de trás da churrasqueira parecendo que tinha visto um fantasma. Você tá de brincadeira. Documentos não mentem, primo. Eu mostrei a lista completa. Nomes, CPFs, valores, datas de vencimento. Tudo ali, preto no branco. A família que minutos antes estava rindo da minha situação financeira descobriu que boa parte deles me paga aluguel todo mês. A Júlia, filha do André, começou a chorar. Tipo, chorar mesmo, lágrimas descendo pela cara. Pai, eu não quero ser despejada. Ela soluçou. Pai, a gente vai ter que sair? André tentou acalmar ela, mas eu vi que ele também estava desesperado. Calma, filha. Vamos conversar com a prima. Ele me olhou com uma cara meio suplicante, meio revoltada. Escuta, a gente sempre pagou em dia. Nunca deu problema. Eu sabia disso. Júlia e o namorado eram inquilinos exemplares. Sempre pagavam no dia 5, nunca fizeram bagunça, nunca reclamaram de nada. Eu sei, André. Vocês são ótimos inquilinos. Então por que você não falou nada? Ele perguntou. Como eu ia explicar? Como eu ia falar que durante anos eu escutei eles falando que eu era irresponsável, que não sabia cuidar de dinheiro, que nunca ia conseguir nada na vida? Como eu ia falar que era gostoso demais ver eles pagando aluguel para mim sem saber? Parece maldade, mas não era só isso, era justiça. Meu pai finalmente resolveu falar alguma coisa. Filha, da onde você tirou esse dinheiro todo? A pergunta que eu sabia que ia vir. A pergunta que ia doer em todo mundo, especialmente nele e na minha mãe. Eu respirei fundo. Lembram do apartamento da avó Lúcia? Silêncio. Todo mundo lembrava. Era um apartamento no centro, meio velhinho, que ficou para minha mãe quando a avó morreu. Só que ninguém queria reformar. Ninguém queria se incomodar com papelada. Então ficou lá parado por anos. Eu vendi, eu falei. Minha mãe arregalou os olhos. Você fez o quê? Eu peguei os documentos, fiz a reforma e vendi. Meu pai ficou vermelho. Sem falar com a gente? Ora, pai,
Quando foi que vocês me consultaram sobre alguma coisa? Quando foi que vocês me incluíram em qualquer decisão da família? A raiva que eu estava segurando há anos começou a vazar. Vocês se reuniam, decidiam as coisas e depois me contavam. Agora foi a minha vez. Mas aquele apartamento era da família. Minha tia Sandra gritou. Era da sua mãe. Era meu. Eu corrigi. Tava no meu nome desde o inventário. Lembram do inventário? Quando vocês falaram que eu podia ficar com o apartamento porque ninguém queria se incomodar com reforma, eles lembravam. Claro que lembravam. Na época, eles acharam que estavam me fazendo um favor, me dando o apartamento mais problemático, que precisava de tudo. Vocês acharam que eu não ia conseguir fazer nada com aquilo, que eu ia deixar apodrecer igual vocês deixaram. Minha voz estava subindo. Pois é, eu reformei, sozinha. Gastei todas as minhas economias na reforma. Morei 8 meses de favor na casa de uma amiga porque não tinha onde ficar. E quando ficou pronto, vendi por R$600 mil. Os números ecoaram no quintal. 600 mil, só da venda do apartamento. E com esse dinheiro, mais o que eu tinha guardado, mais um empréstimo, eu comprei o prédio. Enquanto vocês me chamavam de fracassada, eu estava construindo o meu patrimônio. Você devia ter dividido esse dinheiro com a gente, meu tio João falou, e eu quase gargalhei. Quase. Dividir? Sério? Eu olhei para ele com a cara mais séria do mundo. Quando vocês herdaram a casa do vô Miguel, vocês dividiram comigo? Quando venderam o terreno em Minas, eu recebi alguma coisa? Silêncio constrangedor. Porque eles sabiam que não. Eles sempre fizeram questão de deixar claro que eu era a neta pobre, a que não tinha direito às coisas importantes da família. Ah, mas aquilo era diferente. Minha tia Sandra tentou justificar. Era diferente como, tia? Porque eu era mais nova? Porque eu era mulher? Ou porque vocês sempre me trataram como se eu fosse inferior? Cada palavra que saía da minha boca era como uma pedrada. E eu estava gostando disso. Gostando de ver eles se contorcendo, tentando encontrar uma explicação que não os fizesse parecer os hipócritas que sempre foram. Vocês sempre me excluíram de tudo. Agora que eu consegui alguma coisa sozinha, querem ser incluídos? Minha prima Carla, que até então tinha ficado meio quieta, resolveu falar. Prima, a gente entende que você ficou chateada, mas agora você tem que pensar na família. A gente pode conversar sobre os aluguéis. Conversar o quê, Carla? Eu a cortei. Vocês querem desconto? Querem parcelamento especial? Querem que eu doe os apartamentos? Eu ri, mas não era um riso gostoso. Era um riso meio amargo, meio irônico. Engraçado como agora eu virei família, né? Porque quando eu precisava de ajuda para reforma, quando eu estava comendo miojo todo dia para guardar dinheiro, quando eu dormia no chão da casa da minha amiga, ninguém ofereceu ajuda. Ninguém perguntou se eu estava bem. Eu vi alguns deles abaixarem a cabeça. Finalmente, uma pontinha de vergonha. Mas agora que descobriram que eu tenho grana, agora que descobriram que vocês dependem de mim, agora eu sou família. A hipocrisia era tão gritante que chegava a doer. Meu pai tentou intervir com aquela voz de pai que quer resolver as coisas. Filha, vamos com calma. Todo mundo aqui te ama. Me ama? Eu o interrompi. Pai, faz 15 minutos vocês estavam rindo porque eu não tenho casa própria. Faz 15 minutos tia Sandra estava usando minha vida como exemplo do que não fazer. Ele ficou sem resposta. Vocês me amam agora porque descobriram que eu posso despejá-los? A palavra despejo caiu como uma bomba no meio da conversa. Até então, ninguém tinha falado abertamente sobre essa possibilidade. Mas estava todo mundo pensando. Eu vi o medo nos olhos deles. Medo real. Olha, eu não comprei o prédio para ferrar vocês. Mas também não vou fingir que não me dá uma certa satisfação ver vocês apavorados. Eu fechei a pasta e coloquei no colo. Vocês passaram anos me tratando como se eu fosse uma decepção.
Agora descobriram que a decepção da família tem mais patrimônio que todos vocês juntos. André tentou uma abordagem diferente. Escuta, eu entendo que a gente magoou você, mas a Júlia tá grávida. Ela e o namorado estão tentando juntar dinheiro para casar. Ele apontou para a filha que ainda estava chorando baixinho. Você vai tirar o teto da cabeça de uma grávida? Cara, que jogada baixa. Como se eu fosse a vilã da história. André, em nenhum momento eu falei que vou despejar ninguém. Vocês que estão assumindo isso. Eu me levantei da cadeira e comecei a andar pelo quintal. Mas já que vocês tocaram no assunto, vamos falar sobre isso. Parei na frente da churrasqueira e me virei para encarar todo mundo. Vocês sabem por que eu mantive tudo em segredo? Porque eu sabia exatamente como vocês iam reagir. Apontei para o André. Chantagem emocional. Apontei para o João. Raiva porque não conseguem me controlar. Apontei para Sandra. Indignação porque a fracassada da família conseguiu mais que vocês. Era como se eu tivesse estudado eles a vida. Toda. E tinha mesmo. Sabe qual é a diferença entre vocês e eu? Continuei. Quando vocês me excluíram, quando vocês riram de mim, quando vocês me trataram como se eu fosse um peso morto na família, eu não fui chorar pedindo inclusão. Eu fui trabalhar. Fui estudar. Fui correr atrás. Minha voz estava ficando mais alta, mas eu não ligava. Anos de humilhação estavam saindo pela minha boca. Enquanto vocês gastavam fins de semana inteiros falando mal da minha vida, eu estava visitando imóveis. Enquanto vocês postavam foto em restaurante caro, eu estava comendo pão com ovo para guardar dinheiro. Enquanto vocês dormiam em cama macia, eu dormia no chão. Eu vi minha mãe enxugando os olhos. E agora que deu certo, vocês querem fazer parte? Agora vocês querem ser família? Eu balancei a cabeça. Não é assim que funciona. Família não é só para a hora que convém. O quintal estava tão quieto que dava para ouvir o ronco do freezer lá de dentro da casa. Minha tia Sandra tentou uma última cartada. Você tá sendo vingativa. Isso não é cristão. Eu quase engasguei. Cristão? Tia, você que sempre falou que eu era um exemplo do que não fazer na vida tá me dando lição de cristianismo? Eu ri, mas era aquele riso nervoso de quem não acredita no que tá ouvindo. Cristão é humilhar alguém durante anos? Cristão é rir da dificuldade dos outros? Porque se for, então eu realmente não sou cristã mesmo. Ela ficou vermelha. Eu nunca te humilhei. Nunca? Sério? Eu peguei o celular e abri o grupo da família no WhatsApp. Quer que eu leia as mensagens? A fulana tá com 34 anos e ainda não conseguiu nem um AP. Pelo menos meus filhos sabem o que é responsabilidade. Tem gente que nasceu para ser inquilino mesmo. Cada mensagem que eu lia era como um tapa na cara deles, porque eles lembravam. Claro que lembravam. Isso aqui, tia, isso é humilhação. E tem muito mais. Eu não sabia que você se incomodava tanto. Minha prima Carla falou baixinho. Não sabia? Ou não queria saber? Eu a encarei. Carla, você mesmo me perguntou quando eu ia crescer. Na vida. Na frente dos seus filhos. Lembra? Ela abaixou a cabeça. Seus filhos me olharam com pena naquele dia. Pena, Carla. Como se eu fosse uma tia fracassada que não conseguiu nada na vida. Eu senti minha voz embargando, mas não parei. Vocês sabem como é doloroso ser tratada como exemplo de fracasso pela própria família. Meu primo Rafael, que até então tinha ficado meio quieto, resolveu falar. A gente não fazia por maldade. Não fazia por maldade? Eu quase gritei. Rafael, você literalmente falou pro seu pai que não queria acabar igual a prima quando ele te cobrou para estudar. Eu tava do lado. Ele ficou sem resposta. Todos ficaram. Porque não tinha resposta mesmo. Eles sabiam que tinham sido cruéis. Sempre souberam. E agora? Perguntou meu pai. Agora o quê, pai? O que você pretende fazer? A pergunta que todo mundo queria fazer, mas ninguém tinha coragem. Eu olhei para cada um deles. Minha tia Sandra, que sempre foi a mais metida. Meu tio João, que sempre me tratou como se eu fosse invisível.
Meu primo André, que sempre falou que eu precisava acordar para a vida. A Júlia, que não tinha culpa de nada, mas estava pagando pelos pais. Vocês querem saber o que eu vou fazer? Eu sentei na cadeira de novo e abri a pasta mais uma vez. Vou fazer o que sempre fiz. Vou tocar minha vida. Peguei um papel que eles ainda não tinham visto. Esse aqui é o contrato padrão que todos os inquilinos do prédio assinam. Todos, menos vocês. Mostrei o papel. Porque vocês entraram antes de eu assumir oficialmente. Herdei vocês dos antigos proprietários. Então vocês têm duas opções. Continuei. Primeira, assinam o contrato. Seguem as regras como qualquer inquilino normal e vida que segue. Segunda, acham outro lugar para morar. O silêncio era ensurdecedor. Simples assim? Perguntou André. Simples assim. E se a gente escolher ficar, como vai ser? Como é para todo mundo? Aluguel em dia, sem atraso. Qualquer dano no apartamento vocês pagam. Qualquer perturbação aos vizinhos. Advertência. 3 advertências. Despejo. Eu falei como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque era. E claro, sem mais jeitinho brasileiro. Sem mais, ai, mas somos família. Família não paga meu IPTU. Alguns riram nervoso. Outros continuaram sérios. E quanto ao aluguel? Perguntou minha tia Sandra. Continua o mesmo. Não vou aumentar, mas também não vou diminuir. Mercado. É mercado. Eu fechei o papel. Vocês têm uma semana para decidir. Aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. Minha mãe começou a chorar. Não era aquele choro discreto. Era um choro de soluçar mesmo. Mãe? Eu me levantei para ir até ela, mas ela balançou a cabeça. Eu falhei como mãe. Todo mundo ficou constrangido. Mãe, não é isso. É sim, ela falou entre os soluços. Eu deixei eles te tratarem mal. Eu ri junto. Eu fui covarde. Cara, isso doeu mais que qualquer coisa que eles tinham falado antes. Porque ela estava certa. Minha própria mãe tinha sido omissa. Quando você estava passando dificuldade, eu devia ter ajudado. Quando eles falavam mal de você, eu devia ter defendido. Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar. E agora você teve que provar o seu valor sozinha. Você não deveria ter que provar nada para ninguém. Eu senti minha garganta apertar. Mãe, eu não fiz isso para provar nada. Fez sim. E a culpa é nossa. Meu pai se aproximou dela e colocou a mão no ombro. Ela tá certa, ele falou baixinho. A gente falhou. Ele me olhou. Eu falei tantas vezes que você precisava crescer na vida, mas nunca perguntei se você precisava de ajuda para isso. Eu não esperava por essa reação. Esperava negação, raiva, mais ataques. Não esperava responsabilização. Pai! Não, filha. Deixa eu falar. Ele respirou fundo. Eu tenho orgulho de você. Deveria ter falado isso antes, muito antes. Suas palavras eram simples, mas depois de anos ouvindo críticas, pareciam revolucionárias. Você conseguiu sozinha o que muita gente não consegue nem com a ajuda da família. Ele olhou para os outros. E a gente, em vez de apoiar, ficou criticando. A atmosfera do quintal mudou completamente. Era como se alguém tivesse ligado uma chave e trocado o canal. De repente, não era mais eu contra eles. Era uma família tentando se entender. Eu aceito o contrato, disse Júlia, limpando as lágrimas. E eu peço desculpas pelo que falei antes. Não era minha intenção te magoar. Ela era a mais nova. Da família, tinha só 23 anos. Sempre foi mais doce que os pais. Obrigada, Ju. Vocês sempre foram inquilinos exemplares. André colocou o braço em volta da filha. Eu também aceito. E também peço desculpas. Ele pausou. Você sempre foi mais forte que a gente pensava. Um por um, eles foram se manifestando. Minha tia Sandra demorou mais, mas no final também concordou. Mas eu tenho uma condição, ela falou. Qual?
Eu quero pagar os aluguéis atrasados, com juros. Eu fiquei surpresa. Tia, você não precisa... Preciso sim. Se eu fosse qualquer inquilino, você já teria me despejado. Ela estava certa. E eu quero que você me trate como qualquer inquilino, sem privilégio nenhum. Era a primeira vez na vida que eu via minha tia Sandra sendo humilde. Realmente humilde. O sol estava começando a se pôr e o quintal ficou com aquela luz dourada de fim de tarde. Todo mundo meio que se reorganizou, as cadeiras foram rearrumadas, alguém trouxe mais cerveja. Era estranho. Minutos antes a gente estava no meio de uma guerra. Agora parecia... família. Família de verdade. Sabe o que é mais louco? Eu falei, olhando para todo mundo. Eu comprei o prédio sem saber que vocês moravam lá. Descobri só depois que assinei o contrato. Eles riram. Sério? Sério. Quando a imobiliária me passou a lista de inquilinos, eu quase tive um troço. Mais risadas. Pensei em desistir do negócio naquela hora. E por que não desistiu? Perguntou Rafael. Porque seria burrice deixar um bom investimento por causa de questões pessoais. Eu dei um gole na cerveja. Negócio é negócio. Família é família. Não dá para misturar. Era uma lição que eu tinha aprendido da forma mais difícil. Posso fazer uma pergunta? Disse Carla. Claro. Como você conseguiu fazer tudo? Isso sozinha? Tipo, a parte burocrática, os empréstimos, a empresa... Era uma boa pergunta. E a resposta não era simples. Eu estudei. Muito. Eu me acomodei melhor na cadeira. Quando eu decidi que ia reformar o apartamento da avó, eu não sabia nada de construção, nada de documentação, nada de nada. Alguns riram. Eu comprei livros, fiz cursos online, assisti uns 1000 vídeos no YouTube, aprendi sobre alvará, sobre IPTU, sobre financiamento, sobre investimento imobiliário. Eu pausei. Enquanto vocês assistiam Netflix à noite, eu estava estudando o mercado imobiliário. Não era um tom de superioridade. Era constatação mesmo. E quando surgiu a oportunidade do prédio, eu já sabia exatamente o que fazer. Era verdade. Todo o conhecimento que eu tinha acumulado durante a reforma do apartamento me preparou para essa compra. E você não teve medo? Perguntou André. De quê? De perder tudo. De dar errado. Eu pensei na pergunta. Claro que tive medo. Tive muito medo. Olhei para ele. Mas sabe qual era o meu maior medo? Continuar na mesma. Continuar ouvindo piadinhas sobre a minha vida. Eu bebi mais um gole. Continuar sendo tratada como fracassada pela própria família. O quintal ficou meio constrangido de novo, mas era um constrangimento diferente. Era o constrangimento de quem reconhece o erro. Aí eu pensei, melhor tentar e dar errado do que não tentar e ficar na mesma para sempre. Era isso. Simples assim. E se tivesse dado errado, pelo menos eu teria tentado. Pelo menos eu não teria ficado me perguntando e se? Eu olhei para todo mundo. Vocês sabem qual é o problema de ficar na zona de conforto? É que ela não é confortável. Ela só é conhecida. Meu pai levantou e foi buscar mais carvão para a churrasqueira. Vou fazer mais uns bifes, ele falou. Quem quiser ficar para... janta? Era o jeito dele de estender o convite, de tentar transformar aquela tarde louca numa reunião de família normal. Eu fico, eu falei. E foi estranho dizer isso. Normalmente eu sempre arrumava uma desculpa para ir embora cedo. Eu também, disse Júlia. Um por um, todo mundo decidiu ficar. Era como se ninguém quisesse que aquele momento acabasse. Como se todo mundo tivesse percebido que alguma coisa importante tinha acontecido ali. Pai, você quer que eu ajude? Ofereci. Claro, filha. Fazia anos que eu não ajudava meu pai na churrasqueira. Fazia anos que ele não me pedia ajuda com nada. Enquanto a gente arrumava as coisas, ele falou baixinho. Você me ensina sobre investimento imobiliário? Eu sorri. Ensino. Mas você vai ter que estudar bastante. Tô velho para isso? Ninguém tá velho para aprender, pai. A conversa foi fluindo naturalmente.
Todo mundo queria saber detalhes sobre como eu tinha conseguido fazer tudo, como tinha sido morar de favor, como tinha sido reformar sozinha, como tinha sido tomar a decisão de comprar o prédio. E pela primeira vez na vida, eu senti que eles estavam realmente interessados na minha vida. Não para julgar, não para criticar, para entender mesmo. Você deve ter ficado com muita raiva da gente, disse minha tia Sandra. Fiquei, eu admiti. Mas também me motivou. Cada piadinha de vocês me dava mais vontade de provar que vocês estavam errados. Ela balançou a cabeça. Que forma terrível de motivar alguém. Foi a motivação que eu tive. Não foi a ideal, mas funcionou. Era verdade. A raiva tinha sido um combustível poderoso. Agora eu não preciso mais dela, continuei. Agora eu tenho outras motivações. Como o quê? Perguntou Rafael. Como construir mais coisas? Comprar mais imóveis? Quem sabe montar uma empresa de construção? Os olhos deles brilharam. Era como se eles tivessem descoberto uma pessoa completamente diferente. Quando escureceu, alguém acendeu as luzes do quintal e trouxe umas cadeiras a mais. A atmosfera estava completamente diferente do começo da tarde. Todo mundo relaxado, conversando, rindo. Era assim que eu sempre imaginei que reunião de família deveria ser. Sabe o que eu aprendi hoje? Disse minha mãe, que tinha parado de chorar e agora estava mais calma. O quê? Que eu não conheço minha filha. Ela me olhou. E quero conhecer. Era uma frase simples, mas significava muito. Eu também quero, mãe. Porque era verdade. Durante anos eu me fechei, me protegi, mantive distância. Agora talvez fosse possível ter uma relação real com eles. Uma relação baseada em respeito, mútuo, não em tolerância forçada. E se a gente fizesse essas reuniões mais vezes? Sugeriu Carla. Mas agora de verdade. Sem piadinha, sem fofoca, sem maldade. Todo mundo gostou da ideia. Pode ser, eu falei, mas eu tenho uma condição. Qual? Perguntaram quase em coro. Nada de business familiar, eu disse. O prédio é meu negócio. Aqui é família. Não quero misturar as duas coisas. Eles concordaram. E se alguém tiver problema com o aluguel, resolve com a imobiliária, não comigo. Mais concordância. E por favor, nunca mais façam piadinha com a vida de ninguém, seja minha ou de qualquer pessoa. Esse era o mais importante. Combinado, disse meu pai. Combinado, repetiu todo mundo. Era como se a gente tivesse feito um pacto, um novo começo. Obrigada, eu falei. Pelo quê? Perguntou André. Por terem reconhecido que erraram, por terem pedido desculpas, por terem aceitado as consequências. Eu pausei. Nem todo mundo faz isso. Era verdade. A maioria das pessoas, quando confrontada com os próprios erros, prefere negar, atacar, fugir. Eles tinham escolhido reconhecer e tentar consertar. Isso significava alguma coisa. Já passava das 10 quando eu resolvi ir embora. Todo mundo se despediu de um jeito diferente. Abraços mais demorados, olhares mais carinhosos. Era como se a gente tivesse passado por uma cirurgia e tivesse sarado de algo que doía há muito tempo. Dirigindo com cuidado, disse meu pai, como sempre dizia. Mas dessa vez soou diferente. Soou como carinho de verdade, não como obrigação. Qualquer coisa me liga, disse minha mãe. Promete? Prometo. E eu realmente prometia. Pela primeira vez em anos, eu sentia que podia contar com ele se precisasse. No carro, antes de ligar o motor, eu fiquei uns minutos só pensando. Tinha sido o dia mais intenso da minha vida. Tinha começado com humilhação e terminado com reconciliação. Tinha começado comigo sendo atacada e terminado com eles me respeitando. Não era o que eu tinha planejado quando resolvi ir na reunião. Na verdade, eu não tinha planejado nada. Tinha levado os documentos mais como uma proteção, caso a situação ficasse insuportável. Nunca imaginei que ia usar eles daquele jeito.
Nunca imaginei que ia revelar tudo de uma vez. Mas talvez fosse a única forma de fazer eles entenderem. Talvez fosse a única forma de parar com aquela dinâmica tóxica que a gente tinha há anos. Dirigindo para casa, eu me senti mais leve do que tinha me sentido em muito tempo. Como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Como se finalmente pudesse respirar direito. Cheguei em casa e me joguei no sofá com os documentos ainda na pasta. Olhei para a escritura do prédio e sorri. Não pelo dinheiro, não pelo poder, mas pelo que aquele papel representava. Liberdade, independência, a capacidade de não precisar aturar desrespeito de ninguém, nem mesmo da própria família. 3 dias depois, todo mundo tinha assinado o contrato. A imobiliária me ligou confirmando. Minha tia Sandra foi a primeira a pagar os atrasados, com juros e multa. André e Júlia renovaram por mais 1 ano. Era estranho, mas bom. Era como se a gente tivesse colocado as cartas na mesa e agora podia jogar limpo. No trabalho, eu contei para algumas pessoas próximas o que tinha acontecido. A reação era sempre a mesma. Nossa, que satisfação, né? E era. Era uma satisfação imensa. Mas também era um alívio. Alívio de não precisar mais esconder. De não precisar mais aguentar piadinha. De não precisar mais me provar para ninguém. Porque no final das contas, não era sobre eles. Era sobre mim. Era sobre eu ter conseguido sair de uma situação que me fazia mal e construir algo melhor. Era sobre ter tido coragem de apostar em mim mesma quando ninguém mais apostava. Hoje, algumas semanas depois, nossa dinâmica familiar mudou completamente. Ainda nos reunimos uma vez por mês, mas agora é diferente. As conversas são mais respeitosas, mais genuínas. Ninguém mais faz piadinha com a vida de ninguém. E sabe o que é mais legal? Eles começaram a me pedir conselhos sobre investimentos, sobre dinheiro, sobre negócios. Não porque sou rica, mas porque finalmente reconheceram que eu entendo do assunto. É engraçado como o respeito muda tudo. Como uma simples mudança de atitude pode transformar relacionamentos que pareciam perdidos. Não sei se nossa família vai ser perfeita daqui para frente. Provavelmente não vai. Família nunca é perfeita. Mas pelo menos agora é honesta. E, para mim, isso já é um avanço enorme. A história poderia terminar aqui, com todo mundo feliz e reconciliado. Mas a vida real não é bem assim. Semana passada, meu primo Rafael me procurou querendo que eu financiasse um negócio dele. Agora que você tem dinheiro? Ele começou. Eu parei ele na mesma hora. Rafael, lembra do que combinamos? Negócio é negócio, família é família. Ele ficou meio chateado, mas entendeu. É assim mesmo. As pessoas demoram para mudar de verdade. Alguns ainda acham que ter dinheiro me obriga a ajudar todo mundo. Outros ainda fazem comentários tipo, agora que você ficou rica? Au! Mas a diferença é que agora eu não preciso provar nada para ninguém. Agora eu posso simplesmente dizer não. E tem sido libertador. Porque, no final das contas, a maior conquista não foi o prédio. Foi a minha autonomia. Foi a capacidade de não depender da aprovação de ninguém para me sentir bem comigo mesma. Às vezes eu penso como seria se eu tivesse contado tudo desde o começo. Se teria sido mais fácil, menos dramático. Mas acho que não. Acho que eles precisavam me ver como fracassada para entender o próprio preconceito. Precisavam me subestimar para perceber como eram injustos. E eu precisava provar para mim mesma que conseguia sozinha antes de dividir com qualquer pessoa. Foi doloroso, foi solitário, mas foi necessário. Hoje, quando eu passo na frente do prédio, eu sorrio. Não é o sorriso de quem se vingou. É o sorriso de quem se encontrou. De quem descobriu que é muito mais forte e capaz do que imaginava. E que família, a verdadeira família, é aquela que te apoia nas dificuldades e comemora suas vitórias. Não aquela que ri dos seus tropeços e depois quer dividir seus sucessos. Aprendi isso da forma mais difícil. Mas aprendi.